Alô, gêmeos, gêmeas, sejam bem-vindos ao vosso forecast para o mês de dezembro. Então, vou começar aqui por falar na vossa energia pessoal para este mês e vocês trazem convosco aqui a energia dos visionários. E esta energia vai-vos acompanhar ao longo do mês, trazendo a capacidade de vocês conseguirem intuitivamente perceber qualquer circunstância na vossa vida. Esta é uma energia de avanços, inícios e de vocês terem disponíveis para vocês recursos, não só ao nível da comunicação, da intuição, mas também da criatividade. Muito bem, boa! Vamos lá. Financeiramente, portanto, este mês vai ser um mês em que eu vejo aqui algumas situações que vocês vão ter que lidar e que vos podem trazer aqui alguns desafios. Ahm, Talvez vocês tenham que gerir alguma situação que vos traga algum prejuízo ao longo deste mês e isso talvez possa prender com ou algum gasto acima daquilo que vocês deveriam ser feito. Como por exemplo, sei lá, entramos na altura do Natal, se calhar gastarem mais do que deviam com prendas, por exemplo. Também pode ser aqui alguém que vocês conhecem e que esteja a passar por alguma dificuldade financeira e que vocês acabem por abrir mão de alguma quantia para ajudar essa pessoa. Pode ser que surja alguma situação do passado e que se apresente ao longo deste mês e que acabe por constituir algum pagamento que vocês não conseguem escapar dele. Isto pode ser, sei lá, uma multa em atraso, alguma situação que venha de trás e que vocês não estavam a contar e que de repente vocês não conseguem escapar de maneira nenhuma de terem que responder financeiramente por esta situação. Então, eu diria que este mês, financeiramente, é possível que vocês tenham que lidar aqui com alguma situação de limitação ou prejuízo, ok? Mas a forma como está a ser apresentada é que é algo que não vai ser muito agradável, mas que na realidade é de rápida resolução, ok? Outra coisa que também pode ser é ser apenas uma questão de haver aqui alguma situação que acabe por fazer com que o vosso mês hum, seja. Isto podem ser resultados de uma má gestão financeira apenas. Ou seja, vocês acabarem por terem mais gastos do que ganhos, ok? Ao longo do mês. Então, atenção à forma como vão fazer a gestão dos vossos recursos patrimoniais ou financeiros ao longo do mês de dezembro. Comunicações, portanto, vejo-vos gêmeos a serem gêmeos. Vejo-vos a terem comunicações com grupos de pessoas. Isto podem ser equipas, podem ser turmas, pode ser comunicação com o público, pode ser comunicação com turmas. Ahm, Vejo-vos, na realidade, bastante comunicativos e comunicadores. Vejo que vai ser um mês em que as vossas ideias vão estar vá lá, vão estar ao rubro. É interessante que Mercúrio acaba de ficar retrógrado e vai estar, portanto, durante 3 semanas, portanto, à altura que o mês vai iniciar, Mercúrio já vai estar retrógrado, portanto, o vosso planeta vai estar em altura de revisões no signo de Sagitário, portanto, que per si é um signo onde Mercúrio fica um bocadinho desequilibrado, tendo um bocadinho ao overthinking e no seu movimento retrógrado
talvez seja um momento em que vocês tendam a, a comunicar, e a pensar em excesso, em, em muitas variáveis ao mesmo tempo, em muitas frentes ao mesmo tempo, com muitas pessoas ao mesmo tempo. E, portanto, o que eu estou a ver assim aqui é que as comunicações vão estar acesas durante todo o mês, dispersas durante todo o mês. A única coisa que eu vos digo é atenção para não haver aqui tendência à confusão, ok? Porque vocês a certa altura podem terem tantos interesses, tantas comunicações a acontecerem em simultâneo, que às vezes pode dar aso a alguma confusão e a alguma troca de informações que possa. Eu tenho assim aqui a carta da torre, que às vezes possa gerar aqui alguma confusão no meio de tanto fluxo, de comunicação. O ambiente dentro de casa. Ora, vejo aqui deslocações ao longo do mês do vosso domicílio. Vejo aqui para alguns de vocês que pode ser um mês um bocadinho delicado em relação à vossa casa de habitação, no sentido em que gêmeos e gêmeas que estejam em situações que tenham que tomar decisões ou fazerem escolhas relativamente ao vosso domicílio, talvez este seja o mês em que vocês vão ter que tomar alguma decisão radical e que possa envolver mudanças de casa. Vejo aqui que alguns de vocês podem ter que lidar com alguma situação dentro do vosso domicílio que envolva a parte financeira, algumas discussões por questões de dinheiros dentro de casa e que façam com que vocês, de repente, tenham ideias de quererem sair de casa. Pode ser que alguns de vocês ainda estejam a viver na casa dos vossos pais e que ao longo deste mês vocês atinjam um ponto limite e que comecem a pensar em maneiras de como é que eu vou ganhar dinheiro suficiente para conseguir ter independência e ter o meu próprio domicílio. Também pode acontecer aqui alguns de vocês verem aumentos de rendas e vocês, de uma forma forçada, terem que procurar outros sítios para viverem por conta de aumentos de rendas. Outra coisa que também pode acontecer é, em alguns ambientes domiciliários, haverem algumas discussões e alguém sair de casa, tipo, podem não ser saídas definitivas, mas haverem discussões e pessoas saírem de casa por conta dos ânimos ficarem exaltados. Outra coisa, atenção a acidentes dentro de casa, portanto, darem com a cabeça na esquina da porta, entalarem os dedos na porta, sei lá, cortarem-se a descascar a cebola, assim, atenção, atenção com pequenos acidentes que possam envolver eletricidade também. E o domicílio este mês vai trazer assim aqui algumas energias para vocês estarem acautelados, tá, gêmeos? Ok. Também pode acontecer se vocês racham um apartamento com alguém, algumas saídas repentidas de alguém e depois vocês ficarem a ter que pagar uma renda sozinhos. Então pode ser esse o peso. Não sei, mas o mês de dezembro comporta aqui algumas situações que podem ser desafiantes, tá? Dentro do vosso domicílio. Filhos, para quem os tem? Então, vejo que vai ser um mês em que vejo aqui a presença de pessoas mais velhas importantes para os vossos filhos. E no caso de vocês terem filhos pequenos, ou ainda jovens, etc., eu vejo aqui muita presença dos avós. E dos avós em par, avô e avó. Vejo os dois assim aqui presentes, ok?
e a trazerem bons contributos. Isto podem ser, por exemplo, estamos na altura do Natal, não é? Então, a presença talvez mais assídua dos avós, por exemplo, junto aos vossos filhos ao longo deste mês. Pode ser que, por algum motivo, os vossos filhos, se estiverem ainda convosco, em idade de estarem convosco, claro, entrem em períodos de férias e passem mais tempo em casa dos avós, por exemplo, também pode ser. Na dinâmica da relação convosco com os vossos filhos, vejo muita harmonia, paciência, boas conversas esclarecedoras. Ahm, no caso de vocês serem filhos já crescidos, filhos ou filhas, vejo muita harmonia na vida deles. Talvez os vossos filhos estejam numa altura em que consigam um importante contrato ou uma relação de equilíbrio e harmonia na vida deles. Um bom mês para os vossos filhos. A saúde. A saúde vai estar num mês de particular equilíbrio. Vejo que talvez a área que vocês se sintam mais sensível ao longo deste mês, mas sem grandes problemáticas, seja a área dos vossos intestinos, ok? Portanto, atenção aí a diarreias ou intestinos presos, coisas assim ao longo deste mês. Fora isso, vejo tudo muito bem. Também vejo que às vezes possam sentir algumas alterações ao nível do vosso ritmo cardíaco, mas na realidade vejo que está tudo muito bem, mesmo que vocês sintam o coração num ritmo mais acelerado ou menos acelerado, tudo aqui dá indicadores de muito boa saúde ao longo do mês de dezembro. A parte profissional. Então, tenho aqui uma leitura de contraste em que vejo a possibilidade de haver assim aqui alguma transição ou alguma mudança. E a forma como está aqui a aparecer é quase como se que algo assim, tipo agridoce. Porquê? Ao nível da carreira, vejo que pode haver assim aqui alguma movimentação um bocadinho brusca e de repente vocês ou entenderem que chegaram ao final da linha e não vão passar para janeiro de 2025 sem tomarem grandes decisões ao nível do futuro que vocês querem, profissional para vocês. E isso pode envolver, se calhar, vocês tomarem importantes decisões dentro da vossa área profissional e quererem ou mudar de emprego, ou de empresa, ou de área profissional. Agora, se o fizerem, eu tenho aqui uma carta de alerta a dizer atenção à forma como o vão fazer. Porque se forem irresponsáveis e tomarem decisões radicais, vocês vão ser prejudicados. Imaginem que vocês estão numa empresa, epá, e porque eu tenho aqui, isto em complementação, eu depois tenho aqui num outro eixo, a entrada de um contrato que pode ser altamente vantajoso para vocês. Ou seja, vou-vos dar assim aqui um exemplo. Imaginem que vocês estão numa empresa, estão fartos de lá estar, concorrem a outra empresa. Nisto são chamados. E precisam de dar 2 meses ao sítio onde vocês estão, dois ou três ou um, não interessa, não sei. E pensam assim: poxa, estou farto desta porcaria, não quero saber. Não vou dar empresa de tempo nenhum. Tenho já este contrato, já ganhei, vá lá, o lugar nesta empresa, nesta outra empresa onde concorri, não quero saber. Se vocês fizerem isso, vocês vão sair a prejuízo, ok? Há aqui dinheiros e vão fechar uma porta. E, portanto, aquilo que eu vos recomendo é garantam que a passagem é feita de maneira a que vocês não fechem uma porta, vocês não têm que sair lá a dizer alhos e folhas às pessoas e, e fecharem a porta, tipo, de forma desagradável, ok? E com isso até financeiramente saírem com prejuízo, não é?
Portanto, a recomendação que eu vos dou é, em termos profissionais, eu estou a ver vocês chegarem aqui ao final de uma linha e quererem bater com a porta e mandarem tudo assim ao ar, por conta de terem aqui uma boa oportunidade vá lá, na manga, ok? Só que eu estou assim aqui a ver que vocês vão, se calhar, fazer essa passagem todos confiançudos e acabam por fazer de forma irresponsável ou não sei. Acho que não há necessidade de vocês fazerem aqui transições à bruta, ok? Talvez vocês possam fazer isso de uma forma mais tranquila. Outra coisa pode ser simplesmente vocês estarem numa altura em que profissionalmente vocês estão a perceber que o rumo que vocês estão a dar à vossa carreira pode ser questionado e vocês realmente chegarem a alguma conclusão interna de que não é bem a direção que vocês estão a dar à vossa carreira o futuro que vocês querem. Mesmo que nas vossas rotinas profissionais vocês continuem a ser exímios, continuem a desempenhar bem as vossas funções, etc., talvez vocês comecem a chegar à conclusão certa dentro de vocês que há algo que vocês querem de diferente. Há qualquer coisa que vocês querem mudar de futuro, em termos de profissão, ok? E é possível que isso seja sentido de forma muito vincada ao longo deste mês de dezembro. Ok. Para quem está em situações em que não esteja no emprego, atenção que dá uma sensação que este mês pode ser um mês bom para vocês fazerem concursos. Concorram, porque eu vejo assim aqui um contrato, uma proposta a poder ser aceite. Muito bem. Relacionamentos. Para quem está em relações de compromisso, este mês é um mês feliz, é um mês de boas comunicações, é um mês em que eu vos vejo a falar de planos para o futuro. Para quem está em namoros, pode ser um mês de oficialização. Portanto, de quererem casar, de quererem comprar casa, de quererem planear, dar passos em frente na dinâmica da relação. Ahm, Imaginem que de repente há um namoro, de repente querem apresentar aos pais, ou se calhar há um namoro, querem avançar para o casamento. Portanto, há evoluções dentro dos relacionamentos ao longo deste mês. Evoluções positivas, ok? Na área de intimidade, há aqui alguns desafios que podem ser pautados por algumas situações inesperadas e às vezes podem trazer aqui alguma frustração. Imaginem que vocês têm planos de passarem fins de semana mais juntinhos e de repente acontece qualquer situação de última da hora que vos impossibilita de concretizar os vossos planos. Ou alguma situação assim inesperada. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é: situações inesperadas acontecem, nem por isso vão abanar a estrutura daquilo que vos une. E, portanto, este é um mês de avanços importantes nas pessoas que têm relações de compromisso. Para quem não está em relações de compromisso, este pode ser um mês em que alguém com significado pode surgir na vossa vida. Eu tenho assim aqui no eixo da relação alguém a surgir, mesmo, com impacto. E ao nível do romance e do prazer, alguém que vem com boas intenções. Portanto, para um compromisso, não é algo só para andarem a brincar aos papás e às mamães. Ok? Muito bem. Depois, as viagens estão favorecidas, inclusivamente contacto com pessoas que têm outras nacionalidades, que falam outros idiomas ou que estão ligados ao estrangeiro de alguma forma, também estão favorecidos aqui no âmbito romântico, não só nas deslocações, mas também ah, podem estar assim aqui favorecidas as ligações com pessoas que têm outras nacionalidades ou falam outros idiomas. Para vocês, pessoas de gêmeos. Ok, a vida social. Então, vejo-vos muito tranquilos,
Com isto não quer dizer que estejam antissociais, não. Vejo-vos é querer uma vida social onde podem estar com pessoas que vos transmitam paz, equilíbrio, momentos de alegria e satisfação, mas dentro da harmonia. Não vos vejo a quererem ir para confusões, grandes eventos sociais, não. Dá uma sensação que o mês de dezembro vai ser um mês em que vocês vão privilegiar os contactos com a família, com os entes mais próximos, mais queridos, com as amizades de longa data, com as pessoas que vos trazem a sensação de se sentirem em casa. Vai ser um mês em que a proteção divina vai estar sobre as vossas relações, e isto significa que vocês podem contar com a ajuda dos vossos amigos, ok? Seja para o que for. Imaginem que de repente vocês precisam de um contacto de um canalizador, ou de um advogado, ou de quem quer que seja, de repente os vossos amigos vão ter aquele contacto para vos ajudar, ou vão ter disponível aquilo que vocês precisarem. E então vai ser assim um mês bastante positivo no que diz respeito à dinâmica, não só social, mas de troca e interação com as pessoas que vocês mais gostam. Que bom. Para terminar esta leitura, dá-me a sensação que vão acontecer importantes vínculos logo no início de 2025. E esses importantes vínculos podem estar relacionados não só com a vida romântica, mas também com a área profissional. Esses vínculos podem ser, sim, parcerias, casamentos, sociedades, por aí, por aí, por aí. Então, é isso, gêmeos, gêmeas, deixo-vos aqui um enorme beijinho, um ótimo mês de Natal, umas ótimas entradas e vemos-nos em breve. Um enorme beijinho a todos.